Só startando. Gente, boa noite. Gratidão aqui por quem nos acompanha em mais um Meetup, aqui que Meetup Recife. Hoje trazendo duas pessoas que, para mim, são referências também desse universo de dados. Bruno, Pablo Labé aí, dois caras que têm o prazer de conviver ao lado dessas pessoas, seja em eventos, seja em encontros presenciais. E a ideia da gente aqui hoje é exatamente trazer, de certa forma, mais conteúdos para vocês quando a gente está se falando, não só de cases, diretamente falando, mas também do sentido aqui de novidades, do universo Click, que o Labé, teve recente aí na Europa, trazendo mais conhecimentos relacionados a todo esse cenário que a Click vai trazer para 2026. Então, a ideia nossa aqui é exatamente poder compartilhar com vocês, tá? Alguns exemplos, algumas realidades do dia a dia. Então, para que isso, logicamente, possa ser debatido, a ideia nossa, como vocês bem sabem aqui, é poder fazer trocas, e a gente sempre tem aberto aqui, ao final desse nosso bate-papo, dúvidas, esclarecimentos, insights que possam ser aqui trazidos por experiências de vocês também, e que vocês possam aproveitar cada vez mais esses encontros que a gente tem realizado, tá, gente? Então, estamos partindo aqui para o 16º Meetup, tá? Hoje a gente vai estar falando aí um pouco do impacto, que o Analytics ele tem gerado também junto com a parte da IA nessas áreas de transformação da parte de operações, TI, experiência do cliente no cliente Amarante Hospitalidade, tá? Então, o Bruno Aguiar, diretor de tecnologia, vai estar conversando um pouco conosco, falar um pouco também da Amarante, até para que vocês possam se situar mais, entender quem é o cliente, e, consequentemente, ele falar mais em dados, para a gente que aqui tem impactado diretamente a operação. E aí, em seguida, o Labé aí, um cara que é fenômeno, embaixador Clique aí por anos já, também está à frente da capitania, do Clique Meetup em Porto Alegre, hoje aí um arquiteto de soluções sênior, pela INEPS, que também é um grande parceiro aí de negócios, e que impacta também o Brasil. Então, estou aqui também junto com vocês para aprender, e estar aqui fazendo essa ponte com vocês. Então, vou passar a palavra aqui para o Bruno, tá, para que ele possa começar a fazer a apresentação. Boa, Juliano. Valeu, meu irmão. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Só me confirmem se vocês estão vendo. Beleza, não enxergo mais vocês, tá? Turma, se vocês quiserem fazer uma pergunta, não deixa para o final, não. Levanta a mão só para não perder o raciocínio, beleza? Fica aberto, abre o microfone. Vou pedir a ajuda da Juliana aqui também. Se alguém escrever alguma mensagem, pode mandar dúvida que a gente para aqui para responder, beleza? Vamos lá, quem é Amarante, né? Amarante é uma empresa que possui 3 resorts all inclusive aqui na região de Alagoas, que é o Salinas Maragogi, Salinas Maceió e o Japaratinga Lodge Resort. Aqui tem uma breve história da Amarante, né? O Salinas Maragogi, um primeiro hotel bem conhecido aqui na região, foi inaugurado lá em 1989, numa estrutura bem diferente do que é hoje. Em 2001, a gente teve a primeira ampliação do Salinas Maragogi. 2008, inauguração do Salinas Maceió, que é uma estrutura um pouco menor do que o Salinas Maragogi. Em 2015, se cria a Amarante, que é a empresa que consolida e proprietária desses resorts. Aí passamos por algumas ampliações, alguns retrofits, e em 2019 inauguramos Japaratinga Lodge Resort. Infelizmente, em 2020 tivemos a pandemia, mas o grupo aproveita para fazer um retrofit geral e mudar várias estruturas. E a gente continua com a ampliação de novos hotéis. Em 23, entregamos a expansão 1 e a expansão 2 de Japaratinga. Para vocês terem ideia, hoje a gente tem por volta de 890 UHs, unidades habitacionais, quartos. E o nosso planejamento até 2032 é ter por volta de 2.000 novos quartos. Isso tudo somando novos resorts, ampliações dos nossos resorts atuais, para que a gente possa crescer de forma sustentável, tá? A gente está em construção de um novo resort, all inclusive de luxo, que vai ficar lá em Patacho. A obra vai ficar pronta lá em 2026, dezembro de 26. A obra fica pronta e a gente vai fazer o soft opening nesse período. E aqui a gente tem a distinção de 2 bandeiras. A gente tem a bandeira Salinas, que é uma bandeira voltada para a família, e a bandeira Lounge Resort, que é uma bandeira voltada mais para casais, mas também aceita crianças, e a bandeira Salg,
vai ser uma bandeira voltada mais para o luxo. Aqui uma visão geral dos nossos hotéis. Hoje, o Maragogi, Salina Maragogi, tem 344 hotels. Foi eleito ano passado o melhor hotel para família do mundo pelo TripAdvisor. E o primeiro lugar com um hotel com tudo incluso da América do Sul e do Brasil. A nota no Booking é 9,6. Salina Maceió, ano passado foi o Salina Maragogi, esse ano o Salina Maceió ganhou o melhor resort all inclusive para a família do mundo. E, consequentemente, você ganha do mundo, você ganha da América do Sul e do Brasil com a nota de 9,3 no Booking. E o Japaratinga Lodge Resort ganhou o selo de excelência do Traveler Choice em 2022 e é tricampeão do prêmio dos melhores destinos de 2022, 2023 e 2025, com nota 9,6 no Booking e 5 no TripAdvisor. E o corporativo, que fica aqui em Recife, os resorts ficam lá em Alagoas, e o corporativo, empresa GPTW, enfim, sediada aqui, Glassdoor com nota de 4,7. Atualmente, hoje, temos por volta de 2 mil colaboradores, sendo eles dos resorts, e aqui no corporativo tem cerca de 260. Bom, deixa eu trazer aqui um pouco da cultura da Amarante, né? O propósito nosso é marcar a vida das pessoas, promovendo experiências de descontração e bem-estar em equilíbrio com a natureza. E a nossa visão é ser o maior, melhor e mais sustentável grupo de turismo e lazer do Nordeste. Aqui nós temos 7 valores, e a gente respira muito esses valores em toda reunião, em toda apresentação. Esses valores são ditos e a gente coloca como meta como a gente vincula as nossas competências e habilidades com os valores da Amarante. Amamos gente, somos genuínos, respiramos excelência, vivemos em equilíbrio, o impossível nos inspira, impactamos positivamente e construímos coletivamente. Aqui deixa eu só trazer alguns números, dados de até outubro de 25. A nossa diária média é de R$ 2.400, um pouquinho mais. A gente cresceu 145% desde 2019. A gente traz a fotografia de 2019, que foi aquele período ali antes da pandemia. A nossa estimativa de receita esse ano vai gerar um pouquinho mais de 715 milhões por ano. Mais de 500 milhões captado para expansões. Aqui a gente capta de financiamento para Banco do Nordeste, CRIs, Caixa Econômica. A gente capta esse dinheiro para nos auxiliar nas expansões. 81% de vendas diretas, isso aqui é um número bem legal. Na hotelaria, o mercado ele depende muito de vendas indiretas, de grandes players do mercado. Booking, CVC, Hotels.com, sei lá, agência de shopping, enfim, essas grandes empresas. E sendo que você se paga uma comissão muito grande por isso. A Amarante começou a fazer o trabalho desde 2012, 2013 e começar a inverter essa curva de ter uma venda direta alta. Depois eu vou tentar fazer um link da importância disso, mas a gente tem um número alto de venda direta, ou seja, as pessoas compram por a gente. Então a gente não tem esse custo tão grande de comissões e a gente acaba conhecendo melhor nosso cliente. Então a gente tem os dados do nosso cliente em nossa posse, que a gente consegue fazer uma série de estratégias de analytics e de marketing. Atualmente temos 871 quartos. Próximo ano inaugura Salgue com 120 quartos, que é o novo hotel lá em Patacho. Próximo ano começa as obras da expansão de Japaratinga, expansão 3 com mais 180 quartos. A gente inaugura um outro hotel em 2030 e 2031 entrega a expansão de Maragogi. Então é uma sequência de expansão que a gente está desenvolvendo. A nossa ocupação média é de 93%. A ocupação média do ano é muito alta assim, para o mercado de hotelaria. Ao todo, nós temos quase 2 mil colaboradores e com o nosso NPS de 82. No último ano, hospedamos mais de 180 mil hóspedes, fazendo pessoas felizes. E um case bem emblemático, que faz parte aqui da cultura Amarante, que é a nossa Black Friday. É um momento que a gente move toda a empresa, a gente passa 4 meses do ano só focando na Black Friday. Esse ano a gente atingiu a meta de 180 milhões, vendemos 181. A nossa Black começa na quinta-feira, 11 horas da noite, e vai até sexta-feira, até acabar o estoque, que geralmente acaba ali por volta de 2 da tarde.
É um evento bem legal, bem intenso, acho que move muitas pessoas e muita análise de dados nesse período. Aqui um pouquinho da estrutura hoje da Amarante. Nós temos o CEO, tem um vice-presidente operacional, que toma conta de 3 diretorias: diretoria de controladoria e CSC, diretoria administrativa de financiamento, diretoria corporativa de operações. E, atrelado ao CEO, nós temos a diretoria de tecnologia, que está comigo, engenharia, vendas, marketing e gente de gestão, certo? Acoplado ao CEO, nós temos uma gerência de compliance ESG, o comitê de ética e o conselho administrativo. Isso aqui é muito importante para a gente entender que a área de Analytics acaba dando suporte a todas essas áreas, certo? E quando eu falo Analytics, eu falo tanto análises descritivas quanto análises preditivas, certo? Eu estou falando de Data Visualization e Business Analytics. E, por fim, aqui um pouquinho da estrutura de tecnologia. Eu acho que está pequenininho, mas eu vou tentar simplificar aqui. Aqui nós temos, dentro da área de tecnologia, 5 grandes setores. A gente tem a área de desenvolvimento e automações. É uma área que participa ativamente para desenvolver integrações, RPA, automações, aplicativos. Nós temos a área de analytics, eu vou chegar nessa aqui por último. A área de infra e operações é uma área que toma conta de toda a infra, servidores, dispositivos, equipamentos dos resorts e também do corporativo. Nós temos uma área de segurança e privacidade, que toca projetos de LGPD e adequações ao NIST. E nós temos também a área de sistemas, que toma conta de todos os nossos sistemas e implanta novos sistemas. E, por fim, nós temos a área de Analytics. A área de Analytics, nós temos hoje 4 pessoas com um coordenador, que é responsável pela área de desenvolvimento e pela área de Analytics. Aqui nós temos 2 cientistas de dados e nós temos 2 analistas de BI. São essas pessoas responsáveis por desenvolver e trazer novos projetos, tanto de BI quanto de inteligência artificial para a empresa, certo? Aí a gente vai aprofundar um pouco mais para frente. Aqui um pouco do nosso modelo de gestão da Amarante. Aqui nós temos a nossa missão, visão e valores que guiam toda a nossa estratégia. NPS, que avalia a nossa fidelização e satisfação. É o NPS que nos dá o feedback da operação, o feedback de como é que está acontecendo tudo, de como é que está a nossa avaliação, dos principais elogios e ressalvas da ponta dos resorts, que nos guia nas melhorias. O nosso PDCA, que é o gerenciamento da rotina do dia a dia. O NPS nos faz identificar problema, que a gente monta ações e planejamento do PDCA. O NPS nos dá a visão do cliente, que gera PDCA, que gera melhorias contínuas, mas também nós temos avaliações internas, projetos internos, processos internos, que a gente também utiliza o PDCA para nos auxiliar nesse desenvolvimento. O Lean, que é a nossa filosofia, o Lean é um ponto recente que a gente vem adotando e vem cada vez mais otimizando. Ele é muito voltado para a indústria, mas cada vez mais ele tá se adequando à área de serviço. Ele se adequa a qualquer empresa, mas ele tem uma filosofia de pensamento enxuto que acaba trazendo diversos benefícios. Pensamento enxuto não é só os 5S, a visão de Kanban, não. É muito mais aprofundado do que isso. E a gente inicia esse processo de utilizar o Lean como filosofia justamente para reduzir desperdícios, melhorar rotinas, aumentar a produtividade. E, por fim, tudo isso se transforma em OKRs. Nós temos OKRs definidos em ciclos de 5 anos. Então, se a gente está em 25, a gente tem OKRs definidos até 2030, que são OKRs que são metas de longo prazo. Nós temos metas de curto prazo, que a gente define os próximos 6 meses, o próximo ano. E temos metas de médio prazo, que é 2027. E a cada 6 meses, existe um GT de estratégia que a gente revisa tudo isso, atualizando, incrementando e desenvolvendo a estratégia de longo prazo da empresa. Tudo isso atrelado a esses pontos aqui do projeto. Tá? Dando um grande overview da estratégia da Amarante é essa. Deixa eu voltar para cá para vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui um pouquinho, porque vai ser muito mais um bate-papo do que a apresentação. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, algum ponto? Beleza. Como é que funciona hoje a área de Analytics? O que é que a gente tem desenvolvido, tá? Primeiro, é importante a gente traçar um histórico de como se desenvolveu
a área de analítica, que muitas das vezes se começa com a área de BI, pela aquela grande necessidade de não consigo ter análise, não consigo ter indicadores, não consigo ter relatório. Então, iniciou lá em 2014 com o ClickView. Existiu o ClickView na época porque, principalmente, para suprir a necessidade de relatórios, e a gente tem uma dificuldade que tem até hoje, que a gente tem 3 hotéis e 3 sistemas apartados. Eu tenho o mesmo sistema implantado em 3 hotéis, não é um sistema multi-empresa. Então, eu tenho o mesmo sistema para Maragogi, o mesmo sistema para Maceió, o mesmo sistema para Japaratinga. E por eles estarem apartados, eu tenho 3 bancos de dados separados. Então, para eu ter uma visão única e centralizada de toda a empresa, se precisou no passado utilizar uma plataforma de BI para gerar análise. É claro que com isso vem uma série de análises mais aprofundadas que você acaba incrementando ali com indicadores mais robustos para você ter uma decisão mais rápida, certo? Lá por volta de 2018, 2019, a Amarante faz a migração do ClickView para o ClickSense on-premise. A gente faz uma migração, a Click na época fez uma proposta de incentivo dessa migração, que foi bem satisfatória para a época. A gente passa a ter o ClickSense como o ClickSense on-premise como plataforma principal, implantado dentro de um servidor local nosso, que a gente tinha o ClickSense rodando. A gente fez a migração de todos os painéis, painéis complexos, painéis robustos, mas o time da Workavant conseguiu desenvolver e conseguiu fazer essa migração para o ClickSense on-premise. Continuamos com a evolução e por volta de 2021, 2022, a gente muda do ClickSense on-premise para o ClickSense SaaS, certo? Lá em 2018, lá em 2019, existia uma versão do ClickSense Cloud, mas não era uma versão tão robusta, bem limitada, com a série de limitações, principalmente de servidores e de configurações. E com a chegada do ClickSense SaaS, trazendo uma estrutura mais robusta de cloud, fez com que a gente fizesse essa migração, e a migração foi extremamente satisfatória para a Amarante. A gente tira um peso da estrutura on-premise, se utiliza dessa cloud da Click, facilitou uma série de configurações, e a gente, dentro do ClickSense SaaS, consegue ter uma facilidade de difundir mais o Click dentro da empresa. Hoje, as 2 pessoas que estão com o Click dentro da empresa, os 2 analistas de BI da empresa tocam Click e Power BI, já chegou no Power BI, e com o apoio da Workavant. A Workavant tem uma consultoria já desde 2015 dentro da Amarante e ainda toca projetos nos auxiliando a difundir essa cultura e desenvolver painéis. Bruno, tu tens dois analistas de BI, tu tem a Workavant dando suporte, tu tem demanda para isso? Tem, e falta pessoas para tocar mais demandas. Então, a gente tem atualizações de projetos que vem ocorrendo, a gente tem evoluções de projetos, a gente tem novos projetos que são tocados, projetos de People Analytics, projeto de vendas. O farol de ocupação da gente é extremamente complexo. Temos painéis financeiros, painéis contábeis que estão em andamento, e tudo isso vem evoluindo constantemente, tá? A Workavant hoje dá um suporte para desenvolvimentos mais robustos, mais complexos, enquanto meu time vai tocando demandas ali mais do dia a dia, esse projeto complexo também, mas demandas mais do dia a dia. Em 2023, 2024, a gente traz o Power BI para a empresa. Por que o Power BI? Até então, na época, foram algumas estratégias. A primeira estratégia foi: eu quero tirar um pouco desse trabalho operacional, desse trabalho que a gente tem de alta demanda de análise de dados do meu time de BI e quero difundir para a operação. Eu trago o Power BI e começo a montar turmas para que as próprias pessoas do negócio consigam construir as suas visões, consigam construir as suas análises. Então, a gente fez até hoje 3 turmas, treinamos por volta de 45, 50 pessoas nessas 3 turmas, compramos 25 licenças Power BI e algumas dessas pessoas hoje tocam essas demandas mais básicas, mais iniciais, que acabava sugando muito, tanto do meu time de BI e da Workavant,
para tocar essas análises mais simples, mais simplórias, e essas pessoas hoje conseguem atuar e conseguem tocar. E meu time hoje também atua auxiliando e dando suporte a essas pessoas que desenvolvem esses painéis, tá? Painéis diversos, painéis que puxam de planilha, painéis que necessita criar uma estrutura DW, painéis que necessita criar uma view, enfim, painéis que necessita integrar com alguma outra fonte de dados. Então, essas pessoas, hoje tem por volta de 5, 6 pessoas da área de negócio que conseguem e tocam essas demandas operacionais com o Power BI. Esse foi o primeiro ponto. Sim, porque o Power BI, né? Porque, na época, o Click não tinha um formato tão competitivo de negociação de licença, de valores de licença. Então, o Power BI, na época, tinha uma estratégia de valor muito mais arrojada do que o Click. Hoje, o Click tem outro cenário. Eu estou falando de 2022, 2023. E o Power BI, a gente percebeu, vindo da área de dados, eu já fiz parte da Workavant, a gente percebeu que existe uma facilidade maior do público não TI aprender mais Power BI, então a curva de aprendizado é mais rápida, com um nível de maturidade mais rápido, então o Power BI hoje tem essa curva, e a gente conseguiu dividir bem o que é Power BI e o que é Click. A gente não tem grandes dificuldades hoje de difundir, vai ser desenvolvido em qual solução, em qual plataforma, o que vai ser o quê? Não, a gente não tem essas grandes dificuldades. Tanto é que na empresa hoje a gente tem o Google como plataforma de documentos, de e-mail, e algumas pessoas criam no Looker. Alguns painéis de BI que são visualizações mais simples, mais rápidas, mais diretas, e tem uma facilidade ali dentro. Então, nós somos agnósticos, eu adoro o Click, eu sou fã do Click, eu levanto a bandeira do Click até onde puder, eu adorava o ClickView, então eu sou ClickView, se me der um ClickView aqui, eu vou adorar, eu sou old school, e são duas plataformas excelentes, tá? Então, hoje, esse é o mundo de BI que existe dentro da minha empresa, certo? A gente tem um backlog esse ano, a gente desenvolveu por volta de 15 novos BIs esse ano. No backlog tem cerca de 6 novos projetos de BI já que vão para o próximo ano, certo? Por que 6 novos? Sei lá, porque, por exemplo, a gente tem o painel de People Analytics. People Analytics é um roadmap de quase 2 anos de desenvolvimento, porque envolve vários sistemas, envolve várias áreas, envolve vários módulos. Vai ter desde a folha de pagamento, vai ter ponto, vai ter análise de performance, vai ter uma série de coisas ali dentro que a gente vai evoluir com esse painel, tá? Esse é o mundo de Data Visualization. E também a gente tem um time voltado para Analytics que está muito associado ao time de BI, que está muito ligado ao time de BI. O time de Analytics hoje é um time que desenvolve IA, certo? Aquela hype aí de IA, todo mundo quer IA e tudo mais, e a gente tem aquela grande dificuldade que IA, todo mundo quer, mas não sabe por onde começar, e a gente também passou por essa fase, tá? A gente passou por essa dificuldade logo no início, mas a gente conseguiu começar a trazer problemas. Então, temos problemas na operação, problemas de operacionais, tanto nos resorts quanto no corporativo, que a gente precisava solucionar e resolver com IA, tá? Então, vou trazer alguns cases aqui que a gente desenvolveu. Nós temos o nosso NPS, certo? NPS é o coração da Amarante. NPS é uma métrica que a gente vivencia todo dia, todo dia. Todas as pessoas da empresa recebem o e-mail do NPS do dia anterior. Todos os dias. Faça chuva, faça sol, dia 1 de janeiro, dia 25 de dezembro, todo dia a gente recebe o NPS. E a gente recebe a avaliação do dia anterior. Eu não recebo só a nota, eu recebo o comentário ali da nota. Então, eu vou ter o comentário da nota lá, que a pessoa deu nota 10 e disse, adorei o hotel foi muito legal, mas não gostei de tal coisa. Existe um time de qualidade que estratifica o NPS. Ele vai pegar cada trecho de frase e vai dizer, isso aqui é um elogio, isso aqui é um elogio, isso aqui é uma ressalva, isso aqui é uma ressalva. Então, adorei o hotel. Elogio para estrutura geral. Mas a bebida estava quente. Uma ressalva para A e B, alimentos e bebidas. Por dia, a gente recebe por cerca de 150 comentários.
por dia. E o time de qualidade faz isso todo santo dia. São 4, 5 pessoas que faz isso por cerca de 4 horas por dia. Estratifica cada comentário e categoriza ele. Categoriza o elogio, categoriza a salva. Não é sentimento, tá? É categorizar. A gente desenvolveu uma integração, a gente desenvolveu um IA, que a gente captura essa informação direto da plataforma que envia o NPS. Pegamos esses textos, ensinamos a ele a categorizar, levamos para a OpenAI traz o retorno, a gente pega esse número e já estratifica completamente. Então, todos os dias, um trabalho que era feito por 4, 5 pessoas, 4 horas por dia, é feito em 10 minutos. A IA consegue categorizar cada trecho de comentário e define essa categoria de forma automática com a taxa de assertividade de 91%. Hoje o time de qualidade só faz a validação daquele comentário. Isso foi um dos projetos que a gente desenvolveu. A gente ganhou o prêmio com esse projeto, foi bem legal, tirou um trabalho operacional gigante. A gente acabou também de entregar um projeto bem legal de IA, que é previsibilidade de cancelamento. Nós temos uma ocupação alta em nossos resorts, a média é de 93%, sendo que em diversos períodos a nossa ocupação é de 100%. Agora em dezembro é sempre 100%. Sendo que eu tenho taxa de cancelamento. Nós temos as políticas de cancelamento e tudo mais, e quando a reserva é cancelada muito próxima, cerca de 2, 3 semanas antes da estadia da reserva, é muito difícil a gente conseguir ocupar aquela reserva, porque é uma janela de venda muito curta. A nossa janela de vendas é geralmente 91 dias. A média muda um pouco de cada hotel, mas geralmente é de 91 dias, é a nossa janela de vendas. As pessoas compram com 3 meses de antecedência. Então, quando as pessoas cancelam, faltando 2, 3 semanas para a sua estadia, a gente não consegue ocupar aquele quarto. Então, aquele quarto dorme desocupado. O quarto dorme desocupado, existe uma alta... é um custo. A gente perde a receita daquele quarto. Então, como é que eu faço para minimizar esse custo? A gente precisa criar uma previsibilidade de cancelamento. Eu tenho que prever, com base na localidade, com base no perfil, com base no valor da diária, com base numa série de variáveis. A gente trouxe algumas variáveis para entender um pouco da correlação, entender quando linka uma correlação dessas variáveis, a probabilidade de cancelamento é X. Por quê? Porque eu vou vender overbooking. Se eu tenho 100 quartos, eu não vou vender 100. Naquele período, se minha taxa de cancelamento vai ser 2%, eu vou vender 2% a mais, ou 1,8% a mais. Então, a gente conseguiu montar um mapa. Esse projeto é bem complexo. A gente vai criar um artigo desse projeto, desse projeto, vai ser bem legal, porque a gente utilizou um algoritmo. Uma das etapas, a gente utilizou o algoritmo de Monte Carlo, que é um algoritmo que prevê, é um algoritmo utilizado para a seguradora, que a gente prevê a morte de uma pessoa, com base em uma variável, com base em idade, família, localidade. Ele prevê a morte da pessoa para saber quanto um seguro vai cobrar daquela pessoa. Então, a gente utilizou esse algoritmo em uma das etapas para prever, com a série de características, a probabilidade daquela reserva ser cancelada. E com isso, a gente pegou esse projeto tem cerca de uns 4 meses, a gente já teve um retorno de mais de R$600 mil, o VD no overbooking. Então, foi um projeto bem legal que a gente utilizou IA para prever. E, de novo, tudo muito atrelado a BI. Então, se eu tenho uma previsibilidade, se eu tenho uma análise montada de previsibilidade disso aqui, eu tenho que ter um data visualization para fornecer as análises desse projeto. E não é fornecer de forma prática, tá? Os projetos de BI para analytics, para predição, acaba sendo bem complexo, não em complexidade de desenvolvimento, mas em complexidade de análise, certo? A gente tem um backlog aqui de mais de 6 projetos para o próximo ano de inteligência artificial para
identificação de fraude, gestão de fraude. A gente tem projetos para análise e precificação de concorrência e demanda. A gente tem projetos para mudança de tarifa dinâmica com base numa série de variáveis. Se eu vender minha tarifa 15, 20, 30 reais a mais em determinado período, qual vai ser o impacto disso para o futuro? Ou qual vai ser a taxa de assertividade, qual vai ser a nova janela de venda com base nesse aumento de preço? Então, a gente tem alguns projetos que estão em andamento, atrelados a IA, que ligado a BI, ligado a Data Visualization, que estão no backlog do próximo ano. Só um projetinho aqui, eu lembrei agora. A gente criou um GPT interno da Amaranth, que é um projeto também bem legal. Nós aqui da Amaranth utilizamos o Slack, e dentro do Slack a gente integrou algumas de nossas fontes de dados, políticas, farol de ocupação, documentos, em que você, pelo Slack, você pesquisa, o Slack se conecta no OpenAI, a gente treinou para ele buscar qual é da fonte correta e ele traz para cá. Então, se eu for a gente chamou de Mari, que é essa personagemzinha aqui. Mari, qual foi minha ocupação do mês passado comparado do ano anterior? Dentro do Slack, ela vai lá para a OpenAI identifica aquela pergunta, vai no nosso TW, entende qual é a fonte de dados e traz o resultado. Por que disso? Para a gente facilitar e difundir a cultura de dados, a cultura data-driven. Por mais que a Amaranth seja uma cultura, tem uma cultura muito voltada para o dado, tem uma cultura muito voltada para o indicador, a gente percebe que alguns indicadores ainda não são tão acessíveis. Então, ocupação, receita, diária média, política, hoje em dia está tudo difundido. Então, se eu for no Slack aqui e perguntar, Mari, eu vou viajar amanhã para São Paulo, quanto é que eu posso gastar? Ela vai entender que é uma pergunta referente à política, vai lá no documento da política de viagem e traz o resultado para a gente. E a gente, cada vez mais, quer incrementar com mais fontes de dados. A gente quer trazer dados de cumprimento, dado financeiro, dados de, sei lá, meu escopo de área TI. Eu quero consultar quais são os boletos que estão em atraso, ou quais são os contratos que estão a vencer. E nesse grande estrutura de DW, trazer para cá e eu rapidamente poder visualizar essas informações. Acho que um grande overview aqui, falando rapidamente aqui, já tomei muito tempo, é isso, tá? Deixo aí Pablo aí na vez, mas quem tiver alguma dúvida, a gente vai discutindo, vai batendo papo aqui. Bruno, é um desafio realmente, né, para essa expansão que a Amaranth tem, né, colocado aí em prática mediante o que foi apresentado, né, desde aí primórdios praticamente, e fora toda essa gestão, né, de qualificação do NPS como um dos principais indicadores do negócio, realmente é o que faz o grupo de forma geral, né, ter alcançado tantos prêmios, sabe? A gente, obviamente, tem acompanhado bem de perto isso, sabe? Tem visto aí situações e mais situações referentes à questão das Black Fridays. Pablo até mandou mensagem aqui, rapaz, tenho que conhecer aí, né, um desses hotéis aí em Alagoas, né, conheço alguns outros, mas, enfim, também estava conversando aqui pelo WhatsApp exatamente de interesses. E aí, juntando essa área de dados, logicamente, a gente não pode esquecer a parte de IA, até o Labé falou aí, de que exatamente o principal desafio hoje desses projetos de IA é a gente priorizar aqueles que, de fato, têm maior impacto para o negócio, né? Não adianta a gente sair atirando para todo lado, achando que a IA ela vai resolver tudo, mas, às vezes, é mais uma energia colocada em uma grande ferramenta, né, independente do que vai ser usado ali, e que termina passando ali pelas mãos da gente, algo que, de repente, é uma coisa bem pontual, mas que, consequentemente, isso pode estar gerando um impacto muito importante aí para a nossa operação, né, para essa área de tecnologia, para a experiência do cliente, e, enfim, até porque, no final das contas, né, são esses os consumidores finais, tá? Então, acho que Bruno fala bem aí com propriedade, né, desses desafios, não só da parte de dados, né, a gente sabe que por trás aí tem todo um outro processo de infra, né, de dev, né, de ciência de dados, né, de analytics, tem muito, obviamente, ainda também a estruturar no sentido aí dessa volumetria de dados, né, se pensando aí em lakes, né, se pensando aí em outras ferramentas também que possam fazer essa consolidação de múltiplos sistemas, porque a gente sabe que não é apenas uma ferramenta que roda numa operação desse tamanho, né, mas queria agradecer, né, exatamente a Bruno, né, sobre esse tempo também, né, de poder compartilhar um pouco conosco, e, claro, deixar também, gente, vocês à vontade aí para alguma dúvida que possa surgir, ou então a gente pode também seguir com o Lab aqui para outros tópicos também, e no final a gente pode fazer um consolidado de tudo, tá? Então, fica aberto o microfone também para quem quiser participar.
Vai, Denilson. Olá, pessoal, boa noite. Bruno, eu fiquei aqui só imaginando o seu desafio e eu percebi também que você não tem uma área de projetos lá na empresa. Vi que é uma estrutura grande, tá certo? Eu não vi uma área de projetos. Só um comentário, depois se você puder comentar também. Mas, assim, eu fiquei imaginando do que você falou sobre os cancelamentos. Eu fiquei aqui com meus botões, que a gente fica ouvindo e imaginando um monte de coisa, né? Poxa, eu acho que a IA poderia te ajudar, sim, essa história do cancelamento, porque é algo, por mais que a IA vá prever que alguém vai cancelar, ok, vai sempre acontecer de cancelamento. Então, eu fiquei imaginando aqui você já pensar em alguma coisa para, quando cancelar, o que é que a IA pode fazer para te ajudar, para ocupar aquele quarto, né? Porque eu sei que pessoas foram lá e pesquisaram, mas deixaram de... eu pesquisei, mas não vou agora, não. De repente, a IA pode pegar aquelas pessoas, né, que pesquisou, coisa e tal, e você mandar alguma coisa, mesmo que seja com desconto, né? A gente imagina um monte de coisa, a gente quer de TI, fica imaginando um monte de coisa. É só um comentário mesmo, meu amigo, mas achei maravilhoso, viu, o que você comentou aí, a sua estrutura. Parabéns, viu, Bruno? Boa, Danisa, obrigado, viu? A gente tem um time de PMO, ele está na diretoria de gente e gestão. É um time de PMO. Iniciamos o PMO tem um ano, mais ou menos, por volta disso. E temos, hoje, o PMO, ele atende basicamente duas áreas. Engenharia, porque nós temos um ciclo de expansão bem robusto para os próximos anos, e temos uma pessoa voltada para TI, tá? Então, hoje o PMO atua, tem uma coordenação com dois analistas, um voltado para engenharia, outro voltado para TI, dando suporte nas melhores práticas e garantindo que tudo que a gente está sendo desenvolvido ali está dentro de uma estrutura de gestão de projetos, tá? Ainda está iniciando, nós temos ainda muito a aprender, já melhoramos bastante, mas o time de PMO ajuda muito a destravar alguns gargalos dentro da nossa área e nos ajuda nessa definição, nos ajuda a definir prioridade, nos ajuda nos guia a colocar, a priorizar, a gerenciar o portfólio, então é muito importante. Sobre o cancelamento, temos sim, tá, Denilson? Outros projetos, acabei não comentando. Hoje a gente tem o upselling. O que é o upselling? O nosso upselling, a gente oferta quartos mais caros quando chega mais perto, mais barato. Então, se você vai comprar hoje o quarto frente para a ele tem um preço. Mas se eu percebo que faltando 3 semanas, 4 semanas para o quarto, e eu não vou ter uma janela de vendas para aquele quarto, eu não vou conseguir vender aquele quarto, então eu acabo usando uma estratégia de venda daquele quarto. Eu escolho um determinado público e faço uma venda, sendo que hoje não tem IA. É meio que numa análise ainda manual. Então a gente identifica a ocupação daquele quarto está em 80% para as próximas 3 semanas. Deixa eu adotar uma estratégia de upsell para quem comprou esse quarto aqui, para tentar comprar ele mais barato, tá? Por que isso é importante? Porque eu tenho um incremento na receita, aquele quarto ia dormir vazio, então eu prefiro que um quarto mais barato durma vazio do que um quarto caro, isso é um ponto importante. E porque o meu overbook, a minha taxa de ocupação de quarto mais barato é maior do que minha taxa de ocupação de quarto mais caro. Então, os quartos mais baratos são preenchidos primeiro do que o quarto mais caro. É uma lógica isso. Então, eu tiro aquele quarto, eu deixo disponível aquele quarto mais barato, porque eu tenho uma probabilidade de vender ele numa janela mais curta maior do que um quarto mais caro. Então, o nosso upsell acaba fazendo isso. Aí, o que é que a gente quer fazer? A gente quer, já está em projeto, é a versão 4 do upsell, é colocar um IA para escolher quais são os públicos que a gente vai conseguir vender de forma mais rápida esses quartos e qual a precificação que a gente pode esticar mais para vender o quarto um pouquinho mais caro. Porque é o seguinte, o quarto, eu vou chutar, tá? O quarto é R$ 3.000 a diária, no upsell eu vou vender ele por 1.500. Tá, mas e se eu vendesse por 1.600, por 1.700? Se esse perfil de pessoa aqui consegue, se esse aqui é um perfil que consegue esticar um pouco mais a régua para eu dar um upsell um pouco mais caro. Então, é um outro projeto que já está desenhado para o próximo ano, mas aguardo sugestões aqui, tá? Então, quem tiver sugestões de IA, conta aí, que a gente adora, e a gente está fazendo um trabalho muito grande agora de justamente isso, Denise, é o ROI do projeto, tá? Então,
Com o PMO, a gente conseguiu identificar o custo do projeto, quanto o custo do projeto, se é terceiro ou se é interno, e a gente consegue mensurar o ROI do projeto. Então, não funciona assim para tudo, mas cada vez mais a gente está estruturando mais para que novos projetos entrem, a gente tem uma categorização para que projetos mais estratégicos ou projeto com ROI maior acabe sendo priorizado frente a outros projetos. Claro que, enfim, não é 100% batido em pedra, mas a nossa tendência é que o PMO nos ajude a fazer isso. Obrigado pela participação. Boa, bem demais. Acho que deu, pelo menos, para também dar uma quebra aqui antes de passar para Pablo, né? E eu sei que, ao final aqui ainda desse nosso bate-papo, com certeza vão surgir mais dúvidas para que a gente possa fazer o consolidado aqui dessas informações. Pablo, meu irmão, vamos nessa? Vamos trazer essas novidades quentinhas aí, só você consegue ter acesso. Também estou ansioso aqui para entender o que aconteceu, né, lá na Europa. Está contigo aí. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu ver. Verdade, ó. Então, eu vou compartilhar com vocês, é um documento maior, tá? Que é onde nos apresentaram diversas novidades, o que eles chamam de visão de produto, né? Então, ali, roadmap, né? Novidades, coisas que já saíram, coisas que vão sair no curto prazo, no médio prazo, coisas que estão pensadas um pouco mais longe. Tá? Então, primeiro eu quero começar mostrando esse slide aqui, que é, assim, tudo que está aqui, não tomem como, assim, como uma promessa, tá? Então, é roadmap, pode mudar, prioridades mudam, tá? Então, só para, digamos assim, formalidade aqui, né, para dizer, tá, eu vou falar de novidades, mas talvez a data que foi prevista não saia naquela data, né, o recurso, às vezes acontece, né, os caras mudam os planos, algumas coisas podem ser adiadas, né, seja por um pouco mais para frente, ou às vezes até indefinidamente, né, mas, enfim, a gente espera que tudo seja lançado conforme eles estão prevendo, tá? Então, aqui não é promessa, tá? Então, é só um roadmap, né? Então, tomem isso como tomem cautela, né, naquilo que eu estou apresentando, tá? Não, a Click não tem obrigação, né, de entregar tudo isso que está sendo apresentado. Vamos lá. Então, eu vou pular ele é extenso, tá? Então, eu vou acabar pulando alguns slides para que a gente possa ver o que interessa aqui dentro do tempo que temos. E como ele veio num PDF, eu não consegui adaptar ele, converter num PPT, e aí eu ocultar os slides. Mas vamos lá, deixa eu pular aqui para alguns slides que são os mais relevantes. Deixa eu pular para cá. Tá? Então, uma coisa que é importante que a Click nos apresentou é quais as tendências de mercado, né, neste ano, né, que impactaram bastante a Click, tanto na questão daquilo que ela entregou esse ano e também naquilo que ela vai prevendo entregar ano que vem, né? Então, essa questão da IA com os agentes e MCPs, né, é algo que começou a se falar bastante, uma tendência, né, que já estava prevista para esse ano, a gente está vendo toda hora notícias, coisas, pessoal publicando agentes, né, os provedores de tecnologia aí falando dos agentes, falando de MCP, né, Microsoft, AWS, né, Google, e outras aí, empresas de IA terceiras também falando dos seus MCPs, tá? A questão da confiabilidade do dado para IA, né, então, mesmo com a IA, né, precisamos de dados mais confiáveis, né, a qualidade do dado ainda segue sendo um ponto fundamental e segue sendo também um desafio para as empresas, né, entregar dado de qualidade. Agora, em vez de entregar o dado de qualidade para um humano, né, que vai interpretar o dashboard, no painel, né, agora tem que entregar um dado de qualidade para uma IA que vai interpretar aqueles dados e fazer recomendações, né. Imagina, então, sei lá, entra um dado ruim, né, e faz a recomendação em cima de um dado ruim, né. Vai dar algum problema dentro da empresa. A questão também de trabalhar com dados abertos ali na infraestrutura de Lakehouse, né, com Iceberg. Então, a Click lançou o Click Open Lakehouse, né, suportando aí a arquitetura e os padrões, né, de dados ali Iceberg. Tá? E a questão também de soberania de dados, IA, né, então a Click está lançando aí uma série de
ela tem essa preocupação na questão da soberania, e ela está preocupada com regulação, né, ela atende, né, e ela está buscando uma série de certificações, e também lançando tenants, né, que são os locatários, em regiões específicas para atender a soberania. Então, recentemente lançou Brasil, lançou França, vai lançando agora uma para a Europa, né, então, por questões lá da GDPR deles, então ele vai ter que ter uma nuvem soberana só para a Europa, existe uma nuvem soberana para os Estados Unidos, lá para o governo deles, e por aí vai, né, então isso segue no radar deles. A respeito de esse diagrama aqui, um pouco extenso, tá? Assim, mas o que ele fala, assim, do ponto de vista de, vamos chamar assim, arquitetura, né, de informação, né, de plataforma de dados, né, nós temos aí essas várias caixinhas, né, vários componentes, né, que é uma arquitetura, vamos chamar assim, corporativa de dados IA, né, padrão, né, que existe no mercado. E aí onde é que a Click atende, né? Já temos features, né, onde a Click já atende com soluções. Na parte de integração com cloud, na parte de ETL, na parte aqui de CDC, tá? Essa parte aqui de ingestão de real-time streaming, isso aqui ela ainda está trabalhando, né, tá evoluindo. A parte de orquestração de dados, a parte de IA, né, toda essa parte aqui de governança de dados, a Click já atende, tá? A parte de arquitetura medalhão, para criar todas essas zonas, a Click já atende. A Click, por exemplo, ainda ela não tem um data lake, um data warehouse, né, assim como é, por exemplo, um Databricks, como é um Snowflake, né. Ela também não trabalha a questão de gerenciamento de dados mestres, né, ela deixa isso para resolver com tecnologias terceiras, né? Mas ela também atende toda a parte de consumo, tá? Então, a parte de IA, né, para produtos, né, de produtos de dados e APIs, a analítica conversacional, né, a parte de visualizações e dashboards, né, toda a parte de analytics, que é o que é o Click hoje, né, os dashboards, e toda a parte de alerta e automação, então, tudo isso aqui já é atendido. Mas a Click está evoluindo, né, para atender a tudo isso, né, que está sendo apresentado dentro desse diagrama aqui, que seria uma arquitetura corporativa para IA, tá? E claro, aí chegando aí também os agentes e MCPs. Vamos avançar um pouquinho, tá? Então, dentro do mapa aqui, qual seria o nosso mapa de capacidades? Deixa eu só ver aqui uma coisa, aqui, entrar em modo apresentação. Acho que fica melhor para todo mundo enxergar. Então, nós temos aí basicamente dois mundos, né, o Talent Cloud, tudo focado em integração de dados e qualidade, temos aí o Click Cloud Analytics, focado em Analytics, IA e Machine Learning, né. E aí o ponto que une esses dois mundos, né, é isso aqui, ó, data como produto, são os produtos de dados, e aí eu vou evoluir, falar um pouquinho mais disso. E também temos aí a arquitetura de dados abertos, né, baseados em Iceberg, também digamos assim, a camada... o produto de dados é algo, digamos assim, um pouco mais abstrato, mais lógico, né, mas pensando em negócio, né, e a camada física, né, que une que faz a cola desses mundos, é a camada, digamos assim, dos dados abertos, né, dentro da arquitetura, né, de dados com Iceberg, tá? Claro, para poder construir aí o seu lakehouse. Rapidamente, relembrando que a parte de integração de dados é responsável por mover, transformar, né, e qualificar o dado, né, trazendo confiança para isso, né, com o Trust Score, né, a gente pode ter a linhagem de dados também para saber de onde o dado vem, aonde ele vai, né, com análise de impacto, né, e do lado da Analytics, né, a gente tem aí toda a parte de aplicações analíticas, que vocês já conhecem, é o grande, que é o que a maioria de todos nós aí trabalhamos no dia a dia, né, desenvolvendo painéis aí em Click, e também traz, né, a Click também traz aí os seus modelos preditivos, né, com o Click Predict, a parte de IA generativa com seus assistentes com Click Answers, integrações externas com IA também, integração com APIs, né, eu quero trabalhar com OpenAI, eu quero trabalhar com Bedrock da AWS, eu quero trabalhar com Gemini, eu quero trabalhar com outras Hugging Face, né, por exemplo, outra plataforma de IA, né, eu posso integrar isso dentro do Click, né, eu posso trabalhar com isso dentro essas integrações, seja em script, né, seja em expressões de objetos. Tá? E tudo isso, claro, suportando que chama assim, a ação, né, trazendo a ação
na tomada de decisão, com os alertas, automação, relatórios, né, empurrando relatórios para os usuários, né, também disponibilizando dados através de dispositivos móveis, né, ou publicando painéis, né, que ficam embutidos aí em sistemas, né, no SharePoint, né, ou um portal público, né, com o que ele chama aqui do Embedded. Deixa eu passar um pouquinho mais rápido aqui, tá? Então, um ponto, assim, de foco da Qlik, né, que elas estão, que vamos falar assim, é a cola do mundo da integração de dados, que junta com o mundo de analytics, são esses dois pilares. Produto de dados, né, como fundação, né, somado ao engine analítico do Qlik, que é o que a gente já conhece lá do mundo do engine associativo, né, do verde, branco e cinza, né? Então, unir esses dois mundos, as fundações de produtos de dados, né, fundindo isso com o engine, ou somando isso ao Analytics Engine, a gente consegue, né, criar um produto que é diferenciado, né, para que em cima disso, né, além de, claro, poder trabalhar toda a minha parte de visualização clássica de dados, eu poder plugar as IAs sobre isso aqui. Então, está se falando bastante, criar uma plataforma que traga dados confiáveis, né? Você ter confiar nos seus dados. Então, uma inteligência confiável para uma empresa agêntica, né? Então, no mundo onde sistemas autônomos e humanos, né, estão trabalhando aí juntos, né? A curiosidade e confiança nos seus dados é tudo, né? Sem isso, né? Se você não consegue confiar no dado, né? O humano, né, não fica confortável, né, mas ele ainda tem a decisão de dizer aceito ou não aceito o dado, né, mas a IA não. A IA geralmente vai tomar isso como uma verdade e pode até estar tomando uma decisão errada com isso. Então, confiança no dado é premissa, né, tudo aquilo que a Qlik vem planejando aí no seu roadmap. Deixa eu passar mais rápido. Tá. Bom, a Qlik também falou que em relação a toda a parte de visualização de dados, né, isso não, apesar do hype da IA, né, falar de IA agêntica, né, toda essa parte de visualização de dados segue evoluindo, né, segue vindo novidades, e vai seguir vindo novidades nas questões relacionadas a visualizações. Então, não é só porque a IA, né, a IA também vai precisar de visualizações, né, ela precisa entregar visualizações, então, segue a evolução nos quesitos de visualização, e também o modo de interagir com painéis, né, como a gente interage hoje, também não vai mudar isso no curto prazo. A gente vai seguir ainda tendo que consumir painéis, né, então vai seguir existindo também o time que vai desenvolver painéis, né. A IA vai ser somente mais um modo, né, como o Bruno falou, né, modo de, por exemplo, expandir o acesso à informação, né, a democratização de acesso a dados, ao dado, à informação, através de mais um modo, assim como a gente consome informação num desktop, na televisão, num dispositivo móvel, a gente vai consumir através aí de um motor de IA também, né. Então, algumas atualizações recentes, né, destacando aqui, por exemplo, a parte de download, aqui teve mais atualizações recentemente, e, por exemplo, Generate Sheets Thumbnails, isso aqui já virou entrega, né, já foi entregue. Olhando aqui à direita, essa questão de melhorias do painéis, estão trabalhando aos pouquinhos. A parte de sheet templates de pasta, isso já foi entregue também, tá? Então esse slide está um pouquinho defasado, né? Algumas coisas que estão no Coming Soon já foram entregues, né? Então melhorias nas tabelas, melhorias nas pivôs também, né? Essa parte aqui, Resizable Property Panels, o painel de propriedades você pode alterar o tamanho dele, foi entregue, já está disponível na cloud, e assim vai. Então, aqui destacando uma novidade que é bacana, esse aqui, Mobile Sheet Editing. Então, você vai ter uma forma de configurar pastas para poder dizer, essa pastinha aqui, ela é mobile, e aí eu enxergo esses objetos aqui dentro, né, você tipo, para cada pasta você tem a versão mobile dela, e aí você pode desligar, por exemplo, objetos que não quer que visualize, ou mudar a posição deles. Então, é um recurso que eles estão trabalhando, e aí vai ter a opção, visão tela, visão tablet, né, e visão mobile, né, eles chamam de viewports, né, então você pode configurar, dependendo do tamanho de tela, né, configurar a pasta para visualizar os objetos de uma forma fique mais amigável, né, numa tela menor. Deixa eu passar adiante aqui, senão não vai faltar tempo.
Na questão de eficiência para desenvolvimento, né, e melhoria na experiência de consumo de dados, né, então lançou aí a receita de tabelas, né, você pode definir como transformar dados, né, dentro de uma tabela, né, colunas, né, filtrar, criar colunas novas, sem código, né, seguindo ali o table, a funcionalidade de receita de tabela, tipo um recurso parametrizável para fazer isso, né. Você pode trabalhar com scripts dentro de scripts, que são os includes lá na cloud. Outra coisa também legal também é a questão de requisição de acesso, então sempre que você vai acessar um painel, você não tem acesso, você pode solicitar o acesso, né? Assim como acontece no Google Sheets, né? Você acessar uma planilha do Google Sheets, não tem acesso, eu peço acesso, né? O Power BI acho que também tem esse recurso. Então, foi lançado o Request Access para painéis lá no Click Cloud. Recentemente, também do lado aqui do Coming Soon, foi lançado o Write Table, que é a tabela de anotação, acho que em português acho que ficou assim, ou tabela de escrita, mas com ela você consegue, então, criar uma tabela especial. Ela permite que certas colunas sejam digitáveis, né? Por enquanto é só um texto livre, mas ainda deve vir, assim, evolução para definir constraints, né? Tipo, aqui só pode digitar texto, aqui só pode digitar número, aqui pode digitar data, né? Então, isso ainda, por enquanto, é só tipo um texto livre, né? Tu consegue colocar. Eu acho que pode ser campo livre ou um drop-down, se eu não estou enganado. Tá. Vamos adiante. E também entregar relatórios, né, usando PowerPoint e Word, né, como ferramentas de autoria, né, também está nos planos. Hoje somente tem o Excel, né, mas também está nos planos e acho que isso aqui parece que está vindo em breve, tá? Poder desenhar relatórios, né, do serviço de relatórios, para gerar PowerPoints ou em formato PowerPoint ou formato Word. Opa! Peraí que eu usei a rodinha do mouse, deu uma bloqueada aqui nos slides, passou demais. Sobre a IA agêntica, tá? Eu acho que isso aqui é o que mais, então, saindo um pouco da questão da visualização, o que vem realmente é o que é novo e recentemente no LinkedIn, algumas pessoas lá da Click, pessoal do marketing, né, por exemplo, o Michael Tarallo, outras pessoas ali do time de produtos, já estão fazendo barulho, né, mostrando algumas demos do que vai, como é que interage com o Click através de um cliente MCP, né, então vai ter um servidor MCP da própria Click, né, que vai expor ali uma série de APIs, né, do Click, né, para tu fazer de tudo, tá? O que tu imaginar, assim, a lista, assim, é enorme ali, em termos de features ali que tu vai poder interagir, né, já vou falar um pouco mais de detalhes do que vai ser possível. Mas por trás disso tem o Engine, então o Engine não é deixado de lado, né, então ele permite que as análises tenham contexto, né, é rápido, né, permite unificação de todos os dados, tá? Então o nosso famoso Engine associativo segue firme e forte aí como um recurso para suportar a IA também. Opa, perdão, de novo mexi no mouse, não posso mexer no rodinha do mouse. Então, dentro só um pouquinho, que eu tô achando que tem um zoom aqui, peraí. Peraí que eu tava vendo que acho que na verdade tinha um zoom. Deixa eu reorganizar aqui os slides, perdão. Tá bom, voltei. Então, sobre a experiência agêntica, né, o que eles estão, o que está sendo planejado, né? Click Answers é o agente, vamos chamar assim, que está embutido dentro da plataforma. Então, hoje ele responde às perguntas em linguagem natural, né? É um assistente de linguagem natural que responde a perguntas somente acessando bases de conhecimento sobre documentos não estruturados. Então, ele vai ser ampliado para responder a perguntas sobre dado estruturado, né? Que são as tuas apps. Então, eu vou poder criar uma base, adicionar para o meu agente que ele consuma um app como sendo uma base de conhecimento, né? E a partir daí, então, ele vai poder fazer o usuário vai poder interagir, né, com esses dados. Então, vai permitir que os usuários usuários Click, né, recebam respostas a partir de uma variedade de prompts, né, e você pode também usar IA
um entendimento complexo, entendimento mais complexo, né, de compreensão de IA, né, para que a IA do clique, né, vai entender a intenção do cliente, né, e dar uma resposta apropriada, né, e na verdade não só a resposta apropriada, mas ele também ativar o agente que seja mais apropriado para responder aquela pergunta, né, porque o Answers, na verdade, ele vai ser vamos chamar assim, um piloto de vários agentes. Então, dependendo do que tu interagir com ele, ele vai disparar um agente específico. Então, o que está sendo pensado, primeiro é o agente de dados, né, mas eu vou poder também, trabalhar junto com isso, os agentes de análise para fazer previsão, né, poder fazer automação, o agente de conhecimento, aí mais é para trabalhar com dados estruturado, o agente de qualidade de dados, um agente de help, né, ajuda, né, então, estou com dúvida como é que faz tal coisa. Então, vai ter a resposta, né, o meu answer vai poder responder como é que eu crio um gráfico, né, como é que eu faço um script, né, me tira uma dúvida sobre um comando aqui do script que eu não conheço. Então, aí é nesse sentido ajuda, né, ajuda do produto, né, e um agente de produtividade. Então, são capacidades dentro do produto, vai trabalhar, então, multi-agente, e esses agentes interagindo entre eles, né, para fornecer as respostas, né, dos usuários. E, claro, eu posso também me conectar a agentes de terceiros, tá? Então, sobre a questão aqui do MCP, então isso já está saindo do forno, vai ser liberado já acho que em janeiro, tá? Parece que em janeiro já deve estar saindo, né? Vai ser liberado o MCP para interagir com o clique através dele. Então, você vai poder ter um cloud client, um cloud desktop, por exemplo, conecta ele com o MCP do clique e aí trabalha com o clique através do teu cloud desktop. A demo, eu não tenho demo para mostrar, infelizmente, né? Então, vamos lá. Sobre tipos de respostas que o Click Answers vai poder resolver, né? Então, respostas simples e diretas, por exemplo, quais são as minhas vendas de 2024? Então, o que se fala aqui? Que esse tipo de resposta, ok, essa aqui é a maioria dos competidores, né? Ou as soluções que tem aí de A, respondem. Então, perguntas simples e diretas, né? Agora, se eu quero algo um pouco mais complexo, né? Claro, talvez com alguma customização eu também consiga chegar nesse mesmo resultado, né? Dependendo das soluções, né? O Bruno comentou aí de um caso de uso aí que vocês estão usando aí com OpenAI, né? ChatGPT, que responde dados ali, tanto dado estruturado, né? Vai no DW, mas também responde a pergunta sobre políticas, né? Aí é dado não estruturado, né? Então, por exemplo, questões relacionadas a dados não estruturados, então, sumarizar os componentes requeridos, por exemplo, relacionados a algo que está dentro do manual, né? Perguntas mais gerais, por exemplo, questões que estão fora do escopo de dado armazenado. Então, quais são o que aqui está dizendo aqui, o que a União Europeia tem a dizer sobre regulamentação de IA? Então, ele vai buscar fora, não está nos teus dados, né? Pode compor, né? Então, múltiplas questões no mesmo prompt, né? Tá, desculpa, toquei aqui na rodinha de novo. Toquei sem querer na rodinha do mouse. Era só para mover o mouse. Então, aqui, sobre questões múltiplas. Né? Então, por exemplo, quantos pedidos eu recebi em 2024 e quantos deles foram devolvidos? Né? Então, são duas perguntas em uma. Né? Quantos pedidos eu recebi e quantos desses pedidos foram devolvidos? Né? Então, ele vai poder fazer isso em 2 passos, né? Ele vai primeiro ter que fazer responder a primeira pergunta e a partir dela, sei lá, pegar aquele conjunto de dados, não sei o que ele vai fazer, mas ele vai envolver vários agentes para poder ter essa segunda resposta, né? Resolver também questões de ambiguidade, né? Então, você pode me dizer mais sobre investimentos em holdings, né? Então, aí depende um pouco mais do conceito ali do reasoning, né? Do pensamento, vamos chamar assim, né, da IA, né, trabalhar questões especulativas, né, que requerem mais raciocínio, né. Você vê, por exemplo, algum benefício em executar uma promoção num produto em Q1 ou devo esperar para Q2? Tá? Então, é uma especulação, né. O desejo é, né, roadmap, tô falando de novo, né, que a IA do clique, o Answers, ajude o usuário, né, nesse tipo de pergunta. E aqui chamando poder do cinza, né? Aqui questões que requerem um pensamento associativo, né? Então, quais as categorias de produtos
não foram compradas pelos nossos... perdão, aqui cortou aqui o slide, peraí. Quais categorias de produtos não foram compradas pelos nossos top 10% clientes, né, no ano passado? Então, isso é uma pergunta que eu teria que fazer diversas seleções no clique, né, para poder responder, né? Então, isso a IA, né, vai poder, o agente vai poder também ajudar a responder. Diga, Bruno. Pablo, me tira uma dúvida. Na prática, como é que isso vai se comportar? Porque cada tipo de pergunta dessa, uma pergunta geral, compor, especulativa, hoje em dia, a gente encontra LLMs específicos para um tipo de resposta que você quer, tá? Sim. Então, tem LLMs que tem que alucina menos quando a pergunta é geral. Tem LLM que alucina menos quando é especulativo. Como é que tudo isso vai funcionar no Click? Porque, pelo que eu entendi, o Click Answer ele vai responder a todos esses níveis de complexidade. Sim, essa é a meta deles, né? Isso, e com nível de análise muito elaborada, muito aprofundada. O que é que garante ou como é que o Click Answer vai atender a todo esse tipo de pergunta? Eu não tenho ainda esses detalhes, tá? A única coisa que eu posso adiantar, assim, talvez de detalhes de arquitetura, né, é que, por exemplo, a Click, ela é uma parceira estratégica da AWS, né? Então, a AWS tem lá o AWS Bedrock, né? E através dele, então, eles conseguem se conectar a diversos LLMs, tá? E eu não sei dizer, assim, se ele vai usar um LLM diferente para cada um, tá? Provavelmente sim, porque dependendo do tipo de pergunta, da complexidade, né, vai rotear para um agente, o agente talvez vai definir qual LLM ele vai usar, né, vai precisar pensar mais ou pensar menos, né? Por exemplo, se a pergunta é direta, né, como eu tenho um orquestrador de agentes, provavelmente o orquestrador vai identificar, cara, essa pergunta é simples, essa pergunta é complexa, talvez ela identifique qual é a natureza da pergunta, se é uma dessas categorias, e aí sim ele roteia para o agente e configura um LLM que seja mais adequado. É especulação minha, tá? Então, mas claro, a gente tem que aguardar aí o lançamento para saber como é que isso vai operar. Eu devo estar, eu estou inserido aí se não me engano, acho que, essa semana eu vou ter uma agenda sobre um preview, eu me inscrevi para testar essa nova versão do Answers, né, que eles chamam de Answers 2.0, e talvez depois dessa agenda eu vou fazer até essa pergunta lá para eles, né, aí talvez eu consiga depois te dar um retorno sobre isso. Bom, deixa eu passar um pouco adiante. Aqui é a questão do MCP, tá? Então, eu vou poder trabalhar com MCPs para habilitar Analytics, né, com linguagem natural com o Click Cloud. Então, basicamente configurar e ativar o servidor MCP lá na Click Cloud e definir aí como é que vai ser a autenticação dele, né, vai ser por usuário, e integrar com um cliente MCP, por exemplo, o Cloud Desktop. E essa interação segue esse ciclo aqui, né, então o usuário faz um prompt, o LLM entende a intenção do usuário, né, o LLM descobre quais as ferramentas integradas ao MCP Server que ele vai utilizar, né, o MCP valida os inputs, né, e chama as ferramentas via API, a API comanda, os comandos de API são executados, uma resposta retorna para o usuário, né, e dependendo da resposta, o usuário faz outro prompt e aí vai interagindo. Então, alguns exemplos, né, o usuário pode pedir, por exemplo, cria um gráfico de barras de agendamentos, né, de bookings, né, por região, para Q3 e me dê um resultado. Então, ele vai lá e cria um gráfico numa pasta para você, né, numa sheet. Então, esse exemplo aqui, esse é o prompt do usuário. O que ele vai fazer? Reconhece a intenção do usuário, né, e descobre as ferramentas relevantes. Então, ele entende que ele vai precisar dessa função aqui, né, click get chart data. Ele traduz a requisição na API, né, para a ferramenta selecionada e manda os comandos para execução. Aí a API do Cloud cria um gráfico de barras, o LLM interpreta a saída, né, e traz essa resposta para
o usuário. Então, talvez a resposta seja um gráfico de barras, né, com essa resposta, né. Ou eu posso, alguns exemplos que já foram divulgados aí no LinkedIn, né, o pessoal, por exemplo, usa o Cloud Desktop para construir um dashboard. Então, faz uma série de análises, perguntas, e aí no final, né, aí as respostas vêm no prompt, aí no final, quem ali faz a demo diz assim, agora cria uma análise, uma pasta com essas análises que você me apresentou. Aí ele vai lá, a própria IA vai lá, numa pasta em branco, sai jogando ali uma série de gráficos, cada gráfico, né, claro, com uma série de medidas, expressões, sei lá, filtros, que respondem a cada uma das perguntas, cada uma das perguntas que foram respondidas como se fossem parágrafos, né, narrativas lá do prompt, né, isso transformado num gráfico, né. Então, a gente vai ter ali a experiência, né, de, por exemplo, usar um MCP para construir dashboards, né. Então, em vez de eu ficar arrastando objeto, né, e configurando a propriedade, qual é a dimensão, qual é a medida de cada um, né, eu acho que no futuro a gente vai dizer assim, cria um dashboard com 4 gráficos de barra, cada um no gráfico 1, eu quero essa dimensão, essa medida, sei lá, eu quero eles na horizontal, na vertical, né, vou descrevendo, né, o que eu quero, e o LLM vai fazer tudo. Tá? Então, esse eu viajando um pouco aqui sobre o futuro. Outro recurso legal também é isso aqui foi apresentado no Connect, e me parece que eu acho que agora deve sair para esse ano, que foi apresentado no Connect do ano passado, né, neste ano, né, começo do ano, e deve ser lançado, né, está previsto aqui para ser lançado em Q1, que é o Discovery Agent. É uma solução de monitoramento autônomo, né, onde você define ali algumas métricas que você quer monitorar, e ele, de forma proativa, vai te notificando o usuário sobre tendências, né, aí você define, você quer avaliar o que você quer avaliar dessa métrica, por exemplo, que ela sobe, que ela desce, né, receita, eu quero saber se ela subiu, ok, beleza, se ela desceu demais, também caiu, né, o custos, né, por exemplo, ocupação, né, eu quero saber se a minha ocupação está atingindo determinado, sei lá, um limiar lá de parâmetro. Mas, por exemplo, se eu tiver uma queda brusca, ele vai avisar, né? Se tiver uma subida repentina, ele vai avisar, né? Então, não é simplesmente um atingimento de uma meta, né? Como é o alerta hoje lá dentro das pastas que está disponível hoje no ClickSense, lá no cloud, né? Então, a ideia é que essa ferramenta não permite, então, o usuário explorar os dados, né, através dos insights, e também integrado ao Answers, né? Então, eu tenho aqui as respostas, né, evoluções, né, sei lá, alguns picos, né, narrativas, né, e eu posso integrar depois com o Answers. E também um outro ponto legal, tá? Dentro do Click, né, a gente tem o Click Predict, então, a gente já tinha essas possibilidades de classificação binária, classificação múltipla, regressão, e aí recentemente em outubro saiu o séries temporais, né? Séries temporais permitem então você analisar relações ao longo do tempo, né? Sobre diversas variáveis ao longo do tempo para prever, né, pontos no futuro, tá? E os outros são mais focados em prever, por exemplo, regressão, né? Prever um número em algum ponto no futuro, mas não sabe exatamente qual, né? Por exemplo, na verdade, um ponto, eu quero saber no próximo quarto, no ano que vem, né? Mas não todo por dia, né? Por exemplo, como um time series, né? Algumas estimativas de entregas, tá? Então, séries temporais já saiu, né? O Discovery Agent está disponível, pensando aqui em Q1. O Answers também para estruturado e não estruturado, né? Então, essa semana eu vou ter uma reunião sobre o preview dele, também previsto para Q1. O MCP, previsto para Q1, e vai ter um novo cliente de mobile, né, que vai ser focado muito com experiência AI first, né? Então, hoje a gente tem um cliente que é baseado mais para visualizações, né, explorar painéis, né, e eles vão criar um outro ali mais focado em experiência mais, vamos chamar assim, AI first, que eles chamam. Tudo isso, então, Q1 aí vai vir recheado de lançamentos, né? Esse é o plano deles de lançamento. Lembrando que isso pode mudar. E aí, um pouco mais para frente, né, então, o uso da agente de automação, né, então, o agente de IA, né, utilizado para iniciar ações automatizadas no Click Automate a partir de um prompt. Então, eu vou disparar uma ação através do agente, né, não necessariamente eu vou criar automações com
com a gente. Seria legal também se pudesse construir automações com a gente, mas é hoje mais focado no acionamento deles. Saber que precisa acionar uma automação. Também na parte de previsão, aí também a IA, dependendo da pergunta do usuário, e sabendo, né, identificando que existe um modelo, né, já configurado, né, pega o dado que o usuário quer, conecta no modelo que já está pré-configurado, né, já foi feito um deploy de um modelo, né, une esses dois artefatos, digamos assim, para gerar uma previsão. Então, em casos de uso, né, para o churn de forecast de churn de clientes, né, identificação de produtos, tendência de produtos de vendas, ou prever também tendências sobre dados. Tá? Então, em vez de eu manualmente ter que entrar lá no Click Predict, entrar no módulo de deploy, configurar uma fonte de dados para rodar um modelo, né, pegar a saída, jogar isso num app, né, esse processo que é manual hoje, então o agente de previsão vai fazer isso de forma automática. Tá? E sobre produtos de dados, aqui, né, que é o que a gente chama de cola, né, entre o mundo da integração de dados, né, dos dados disponíveis lá no seu Data Lake, com os dados, né, que vão ser analisados aqui na Click Cloud. Aí nós vamos falar aqui sobre o Data Product, data como produto, e os modelos de dados de área de negócio. Então, a Click, né, ela entende que existem diversas personas, né, que utilizam a plataforma. Então, o executivo, né, como consumidor, os analistas desenvolvedores, aí, criando painéis, os analistas aqui do Customer Service, por exemplo, usando painéis aí para tomada de decisão, os gerentes operacionais, mas também tem uma nova figurinha agora, que são os agentes de IA. Tá? E, para Click, também é mais uma persona, digamos assim, interagindo com a plataforma. Tá? E para isso, então, a plataforma vem evoluindo, né, para atender esse novo usuário. Então, para isso, então, está se pensando nos produtos, a evolução dos produtos de dados. Né? Então, produtos de dados, né, aplicam aí o conceito de produto a dados. Né? Então, são construídos, né, e mantidos e monitorados como um produto de software com um claro entendimento, né, sobre quem o consome, né, a proposta de valor e quais são os resultados que esse produto de dados oferece. Tá? E o produto de dados dentro do Click para Analytics, o que ele permite? Né? Entregar dado confiável, né? Governado, limpo, né? Que foi coletado de vários sistemas, para ser consumido por relatórios, né? Analytics, pelos modelos de machine learning, pelos agentes inteligentes aí, de IA, por APIs, né? Ou por outros painéis, né? De análise, né? Como a gente já conhece. Então, produto de dados provém qualidade, né, e confiança a todos, né, inclusive aí para as iniciativas de IA. Tá? Então, a Click, ela, dentro dos produtos de dados, né, ela tem essa carinha aqui, né, que é onde eu tenho o conceito aqui do Trust Score. Então, é uma métrica que avalia uma série de pontos, né, por exemplo, qualidade, a completude do dado, a frequência que esse dado é atualizado, quanto esse dado é acessado, né, por outras pessoas, quando esse dado é atualizado, né, a recência do dado. Então, uma série de fatores que definem essa nota, né, para ele. Né, e você pode definir critérios de dar uma customizada e uma calibrada nesses critérios de qualidade. Então, cada dataset que está dentro do produto de dados, ele tem uma nota de qualidade, né, tem um seu Cluster Score, e o produto de dado como um todo, né, ponderado aqui, também tem uma nota. Tá? Produtos com notas mais altas, melhor qualidade, né, são, digamos assim, são para IA, né, eu posso, talvez no futuro eu definir, eu só quero que ele consuma produtos de dados que a qualidade seja superior a 90%, né, ou 95%. Né? Abaixo disso, a IA não vai naquele produto de dados para buscar informação. Aqui são novidades aqui a respeito da nova experiência do fluxo de dados, mas eu quero trazer isso aqui que eu acho que é legal. Isso aqui vai ser uma virada, né,
tremenda, assim, na forma como a gente constrói painéis dentro do Qlik. Por quê? Eles estão pensando num conceito de modelos de dados compartilhados nos data products. Então, a forma de uma fundação, né, que permite reuso, governança de analytics e IA. Então, com uma modelagem unificada, né, com as visualizações, né, relacionamentos, aí você pode criar os seus relacionamentos, definir métricas e dimensões que são compartilhadas, né, você vai ter governança, tá? Então define uma vez, de forma centralizada, e governa esse modelo, baseados em domínios, né, então empacotando aí diversos datasets como um domínio de dados, né, para que a gente tenha a qualidade, produto de dados disponível para consumo rápido e também escalável, né? E claro, modelos semântica, né, preparada para IA, né? Então, provendo aí dados confiáveis e com contexto, né, para os agentes. E esse conceito aqui de Share Data Models, tá, nos produtos de dados, é trazer aquilo que a gente faz hoje no Qlik, né, de modelagem, né, e de item mestre, né, de medidas, dimensões, para fora, sacar ele fora do painel, né? Isso vai ficar dentro do produto de dados, tá? E isso vai poder ser compartilhado com N painéis. Então, aqui dentro desse conceito aqui de modelo de dados, e aqui vai ser só metadados, não vai ter dado aqui dentro, como é hoje com o Qlik, né? Então, vai meio que ser pelo que eu entendi, né, a gente vai meio que desacoplar, né? Hoje a gente tem os apps que é dados, né, modelo, né, e visualização, a gente vai ter um desacoplamento disso, né? Então a gente vai ter modelos, produtos de dados que tem essa camada semântica, né, vai ter ali o modelo associativo, e esse modelo associativo depois vai poder ser compartilhado, vai ser consumido, né, por painéis analíticos, pelo Answers, né, pelo Discovery Agent, né, por consumidores de dados terceiros. Aqui eu estou imaginando, sei lá, uma API, e eu vou, sei lá, usar o Power BI para ler um dado que está no engine analítico do Qlik. Estou viajando aqui, tá? Mas talvez seja isso, né? Seja possível isso, né? Ou outras tecnologias aí poderem consumir dados que hoje estão ali dentro do modelo in memory, né? Do Qlik, tá? E a partir desse modelo, né, pode ser iniciado, né? Posso criar ele de forma vazia. Aí eu vou coletando meus datasets do catálogo, vou construindo ele. Posso reutilizar uma lógica de um app já existente, então começo criando meu produto de dados a partir de um app, que eu vou converter ele num produto de dados, né, trazendo datasets, né, então, ou posso criar ele, né, a partir de um projeto lá do Talend, né, porque eu estou lendo isso direto da origem do GCP, né, também tem uma previsão, talvez, modelos semânticos de terceiros, né, podem ser também importados e convertidos para o modelo aqui do Qlik, né? Então, eu tenho conjuntos de dados, datasets, tabelas e campos, eu vou ter relacionamentos, eu vou ter medidas de dimensões, eu vou ter aqui também um conceito que eles chamam de casos de uso específicos de perspectivas ou facetas, né? Porque às vezes eu tenho um grande modelo de dados, né? Mas dependendo do tipo de análise, eu uso somente alguns conjuntos desses dados, né? Combinam as tabelas, né, de formas diferentes, né? E calendários, né? Posso trabalhar com N calendários, vai ter a segurança de dados e, claro, um contexto de negócio para IA, né? Para entender, a IA entender como se usam esses dados, para que eles servem. Então, essa aqui, para mim, acho que é uma das grandes mudanças aí para o ano que vem também, né? Que tudo isso por causa da IA, né? Para poder suportar o que vem de novidades com os agentes de IA. E, gente, então, aqui depois vem toda a parte de integração de dados, mas aí já é mais uma meia hora, 40 minutos falando, acho que o meu tempo já esgotou, tá? Então, aqui tem mais outros slides falando especificamente sobre data products, né? Deixa eu ver aqui se tem só mais um detalhezinho aqui. Tá, isso aqui tudo é relacionado à integração de dados, né? Talend Cloud, Open Lakehouse vai seguir evoluindo, né? Então, e deixa eu ver aqui, tem um negocinho aqui que é interessante para mostrar, deixa eu ver aqui. Standard Interface, aqui são os pipelines, eu tinha um slide aqui que era interessante. Convergência de plataforma, tá, isso aqui, tá, então essa é uma outra coisa também que a Qlik está fazendo, né, porque hoje a plataforma, ela são dois mundos que parecem que são separados, a integração de dados e analytics, né, e aí às vezes tem certas coisas que eu tenho que fazer nos dois lados, né, os menus não são integrados, então eles estão trabalhando muito forte nessa questão de ter uma experiência unificada, né,
cross-platform, né, que seja efetiva, né, e seja fácil de trabalhar. Então, nessa questão aí, esse parte aqui de Dynamic Engine foi lançado essa semana. Vão unificar a questão de administração de usuários e permissões, seja em Data Integration, né, que seria o Talent Cloud, ou no Click Analytics, então vai ser unificado. Tem essa questão dos Data Products em Analytics, tá? Então essa também acho que é um anúncio bacana aqui, um spoiler de um anúncio, é que hoje Data Products está somente limitado, né, somente quem hoje tem contrata Click Talent Cloud ou Click Data Integration nas edições Enterprise, tem o Data Products. Então, eles vão, o que eles vão fazer? Como o Data Products é estratégia para eles vão disseminar isso na plataforma de Analytics também. Então, quem tem Analytics Premium e Enterprise, vai ter Data Products também. Tá? Então, não vai ser mais uma coisa exclusiva lá de quem tem o Enterprise do QTC. Tá? Vai ter também, isso vai vir para o Analytics também, os Data Products. Right? E, claro, por causa dessa estratégia aqui, de também ter os modelos aqui do compartilhamento de modelos. Então, a parte daqui também do metadados, né? Então, claro, e aí um metadado unificado, né? Tudo isso futuro aí para final do ano. Trabalhando também com unificação de design. Então, gente, acho que eu falei bastante, acho que eu vou deixar aberto a perguntas, e era isso. Acho que aqui depois tem outras coisas aqui que estão... Rapaz, eu não sabia que tinha sido tanto conteúdo, tá, Pablo? Vou confessar aqui que a minha pergunta para ti aqui é, na verdade, quantos dias vocês conseguiram digerir, né? Digerir não, mas de repente ver de conteúdo lá, não sei se passasse uma semana. Qual ensinas aí? O grande Rafael, meu velho, tudo bom? Oi, E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem. Tranquilo. O evento teve, eu fiquei a semana toda lá, no evento, né? Eu cheguei antes de realmente começar o evento para parceiros, porque o evento era para parceiros e para clientes, né? E também tinha os MVPs e tinha também os embaixadores acadêmicos, né? Então, que eles chamam de Academic Ambassadors, né? Também estavam presentes e tinham sido convidados. Então, até um grupo bem grande, assim. E um evento que ficou, ao longo de, cheguei segunda noite, segunda estava lá, começou segunda noite lá para os clientes, aí teve terça, era só cliente, aí quarta-feira foi misto, cliente e parceiro, e aí quinta-feira foi só parceiro. Né? Então, essa parte de roadmap foi na quarta-feira, porque aí cliente também viu, deixa eu me lembrar se foi isso. Não, essa parte de roadmap foi só para a gente, eles viram na terça-feira, e nós vimos isso na quinta, né? Porque na quarta-feira a gente teve atividades que foram conjuntas, workshops. A gente fez, por exemplo, um workshop que eles chamam de Design Sprint, mas eles fizeram o que eles chamam de Light Design Sprint. E eu fiquei no grupo que trocou ideias ali para dar alguns insights para eles relacionados a esse conceito aí de Shared Models dos Data Products. Né? Então, de certa forma, a gente eles já tinham meio que uma ideia de como fazer, mas eles queriam validar algumas coisas com a gente, lá com a equipe que estava junto, então eu estava nesse grupo aí para validar algumas coisas que eles estavam pensando, né? E, assim, tá no prioridade deles o desenvolvimento dessa mudança aí, né, dos data products e trazer os modelos de dados compartilhados. Massa. Mas, assim, a gente ficou, cara, 2 dias... um dia, uma série de palestras, outro dia também palestra. Essa aqui de Data Products, cara, a gente foram 2 horas ali, o pessoal passando com a gente, com demos ali. Foi bem completo. Porque ainda teve mais um tempinho de algumas demos ali que eles mostraram pra gente. Foi extenso, foi bastante coisa. Imagina, quando você abriu ali, né, o material tinha acho que 116 slides, eu disse, rapaz, eu acho que amanhã a gente termina aqui. Não, por isso que eu fui pulando algumas coisas aí. Tem toda a outra parte de integração de dados que aí não dá tempo de passar. Não, sei mas que assim, a acho que maior parte depois é importante, né, logicamente, poder compartilhar isso, né, contribuir mais aí com a comunidade também, de certa forma, a gente sabe que é muita novidade, né, ainda mais final de ano agora, mas virar já para o próximo quarto, né, isso é interessante até para entender os próximos movimentos que a Click ela vem dado, né, para quem trabalhou com Click e viu aí, né, lá atrás, como o Bruno mesmo disse,
inovações e mais inovações, a Click ela deixa de ser apenas essa ferramenta de visualização de dados, e hoje é esse ponta a ponta, né, que de fato vem se estruturando cada vez mais. Claro Isso que mesmo. a absorção, né, e aquisição aí de outras empresas, né, para quem acompanha essa jornada da Click, praticamente todo ano aí tem uma aquisição, e isso deixa, de certa forma, quem é usuário Click bem confortável, porque mostra que a empresa também tem se mexido e tem se adaptado ao mercado, né? Porque se Uhum. fosse ver só de Click View, talvez tivesse se tornado aí outras grandes empresas, né, de BI, que há muito tempo aí parou no tempo, né? Uhum. E que isso tem, de certa forma, se atualizado. Sim. Mas, logicamente, queria trazer para essa pauta, né, naquele primeiro contato que eu tive contigo ali e de prontidão tu falou, cara, eu topo, mas só posso falar depois do dia 8 de dezembro, exatamente aí para que a gente pudesse compartilhar mais conteúdos, né, logicamente depois de aceite da Clique, etc. E aí coincidiu, né, também de Uhum. Bruno topar essa data, eu sei que é final de ano, um planejamento estratégico aí, Sim. né, horários e etc., mas agradecer a vocês, logicamente, o tempo, sabe, de poder contribuir mais uma vez aqui com essa galera que está sempre chegando junto, né, e querendo aprender cada vez mais, e a ideia nossa, logicamente, é continuar isso aí para esses próximos anos, e trazer cada vez mais cases, né, trazer pessoas de mercado, né, de forma de negócio, de forma técnica. Hoje foi um pouco do híbrido, né, a gente Uhum. trouxe aí uma parte mais com o Bruno, né, da parte de um case, contigo uma parte mais técnica, de certa forma, aí falando da plataforma em si, mas queria, logicamente, agradecer a vocês, tá, deixar aberto aí para o pessoal também que quiser contribuir, fazer alguma consideração, e no final eu faço aqui minhas conclusões. Mas, Bruno, Pablo, obrigado aí pelo tempo mais uma vez. Obrigado, Juliana, também pela oportunidade aí, e assim, foi bastante assunto, aí depois quem quiser também, quiser saber mais alguns detalhes, né, o que eu puder compartilhar, né, eu compartilho, né, bom, também, eu, assim, nos próximos dias, a respeito todos esses anúncios, a Click já está numa campanha forte, fazendo várias ações ali, principalmente no LinkedIn, né, publicando ali posts, né, então quem segue a página do Click deve estar vendo alguns posts, vários posts sobre o MCP e o agente, e a IA agêntica. Tem outro camarada lá, o nosso, o cara do marketing lá de conteúdo lá, que é o Michael Tarallo, então estamos fazendo diversos vídeos, né, demonstrativos, né, a respeito dessas novidades, né, e são novidades que eles lançaram lá na AWS, lá no reInvent, né, basicamente esse a IA agêntica, e eles estiveram fazendo demonstrações lá para os clientes que estiveram lá presentes, né, a respeito de como é que vai funcionar esse agente, e também do Open Lakehouse aí, que também expandindo, né, as capacidades dele para gerar dados com mais velocidade, né, para os futuros modelos de AI que vão consumir dados com mais qualidade e mais rápidos também. Com certeza. A gente tem uma pergunta aí do Luiz. Luiz? Eu não sei se o Bruno também tinha levantado a mão enquanto estava falando. Não? Ah, tá, foi o Luiz. Então. Tá no mudo aí, Luiz. Não? Tá me ouvindo? Agora sim. Beleza. Deixa eu botar aqui a tela cheia. Então, boa noite para todo mundo presente. Boa Eu noite. queria tratar de um tema que é importante, assim, o Pablo falando do MCP e tal. Pablo, como é que o Click está lidando com o Data Literacy, com a alfabetização de dados? E eu queria também, depois que Bruno comentasse, como é que a tua empresa está lidando com isso. Porque, assim, o hype é AI first, né? Mas por que não ser data first? Avisem, por favor, para mim aí que o conhecimento é esse. Sim. Então, a respeito de data literacy, tá? Então, a Click está atenta a isso, é uma das premissas, e justamente ela mudou, por exemplo, uma das coisas que ela fez focada nessa questão da literacia de dados e na questão de democratização de acesso a dados é mudar o seu licenciamento. Ela mudou o licenciamento ano passado, então mudou para o modelo de consumo, né, de forma que agora a gente não tem mais a barreira preciso de mais um usuário. Cara, tem 100 mil usuários disponíveis num tenant, né, que é o locatário. Tá? Então, a barreira antes que os clientes tinham, pois é, clique, né, eu não consigo expandir o clique porque, sei lá, por N questões ali, tinha a questão financeira, né, que pegava bastante, né, as licenças Analyzer, né, comparado com os concorrentes, era
pouco mais caras, né, que um Power BI, por exemplo, né, e tinha essa coisa também, às vezes, do ciclo de compra, pois é, compra mais um, compra mais um, compra mais um, então isso, para algumas empresas, era um pouco complexo, né, gerenciar isso, né, principalmente porque tinha que ter orçamento e tudo mais. Agora, com a Click, o modelo de licenciamento, então, dentro do conceito de literacia, né, de poder democratizar, né, uma das questões de democratização do dado, então a Click já tomou essa ação. Outras questões relacionadas a, por exemplo, que a gente fala sobre literacia, né, sobre ler, interpretar, né, dados, ela tem embutido uma série de recursos dentro da ferramenta, né, que facilitam também para o usuário, principalmente agora com Answers, né, vou falar assim, com Answers, ajudar os usuários a interpretar melhor os dados, né, com toda essa coisa aí que vem, né, IA dos modelos, né, de interpretação, né, os agentes de dados, né, fazer o raciocínio, né, e as respostas, né, que o Answers vão dar para ele, né, eu acho que vai ficar mais claro, né, para o usuário, como traz mais clareza nessa questão do interpretar o dado, né, que, claro, é importante que o usuário saiba fazer isso, mas o Answer vai trazer isso até mais mastigado para ele, né? Então, porque antes era o trabalho do analista ter que explicar o dado pro gestor, né? Entregar o dado, né? E fazer, agora a IA vai fazer isso para ele, né? Então, para o gestor, né? Que o gestor faz a pergunta, né? A IA vai entregar isso mastigado. Então, um pouco dessa parte aí desse processo de comunicação, que é um dos pilares da Data Literacy, o próprio Client Answers já vai resolver, tá? Então, de comunicar o dado, né? Então, eu vejo dessa maneira, assim, algumas dessas coisas já estão sendo tratadas até pelo próprio agente de IA. Boa. Massa, Pablo. E só complementando a tua resposta, isso é um caminho prático e fácil, essa mudança na forma de licenciamento. E a gente, como liderança de tecnologia e de analítica, a gente tem que fazer um trabalho dessa divulgação dessa cultura, tá? Primeiro, com a expansão do Analytics, do BI para toda a área, para toda a empresa, em diversas formas, desde treinamentos, explicando regras de análise, por exemplo, a gente tem algumas pílulas de conhecimento dentro da empresa, de conteúdos básicos, os tipos de análise de dados, a definição de média, mediana e modal, uma série de coisas, uma série de pílulas que a gente dá de conhecimento. E o time de BI da Amarante, o time de Analytics da Amarante, é um time que identifica o problema e sugere projetos. Então, até Gabriel está aqui, Gabriel faz parte da nossa empresa. Então, os últimos projetos de BI da Amarante foram sugeridos pelo time de Analytics. A gente identifica uma dor do cliente, a gente sugere um projeto para a área deles. Claro que um time de 2, 4 pessoas não vai conseguir atingir 2.000 pessoas dentro da empresa, em todas as áreas, em todos os problemas. Mas isso acaba motivando e instigando outras áreas a utilizar BI. Então, a gente percebeu que determinados líderes dos resorts não utilizavam BI. Então, a gente propôs o BI para colocar na mão deles com análises mais avançadas. Então, a mudança de cultura não é uma mudança fácil. Dentro de uma organização, você vai ter níveis de conhecimento e níveis de maturidade diferentes de cada setor. Então, o projeto que entrou em 2014 na Amarante foi para a área de vendas. O nível de análise de dados e nível de conhecimento analítico, capacidade analítica desse setor é muito mais avançado do que outros setores da empresa. Não é porque ele é mais inteligente, é porque ele começou mais cedo. Então, ele começou e trabalha mais cedo essa capacidade analítica. Então, existe uma série de ferramentas, aplicações que você pode fazer essa mudança de cultura de dados. Mas o ponto crucial acho que Juliano pode ratificar isso, tem que partir da liderança, tem que ensinar do básico, tem que partir da liderança, tem que começar com difundir. Quantos projetos, a Juliano pode falar aí, quantos projetos foram cancelados porque a cultura do dado só foi imposta por um assistente ou analista ali, não foi levada para a autogestão ou para o líder de área. Mas é isso, plataformas, conhecimento, projetos, proposições,
treinamentos, uma série de caminhos que a gente pode seguir para que você faça isso. Não é do dia para a noite. Tem setores na empresa hoje que não tem um tipo de análise de dados. Não é do dia para a noite. E só um ponto que o Pablo falou, eu fico com muito receio do que a IA pode trazer em relação à alfabetização de dados. Claro que tem um viés, uma visão muito ampla do que eu facilito o meu acesso à informação, mas se eu não tenho essa capacidade analítica, que é o background, talvez eu não consiga criticar aquela informação. Sim. Então, talvez eu só consiga chegar no nível de fazer perguntas, insights básicos, porque eu não tenho um background suficiente para fazer críticas e pontuações mais avançadas. Eu acabo aceitando esse tipo de resultado que vai vir. Ou porque eu fiz a pergunta muito rasa, ou fiz a pergunta correta, ou porque eu aceitei aquele resultado. Então, é muito pertinente essa capacidade analítica, esse background analítico, principalmente para o AI First. Principalmente. Acho que esse é o grande ponto. Exatamente. E se vocês lembrarem, a Duolingo foi inventar de querer fazer besteira, né? E depois que as ações subiram, a gente viu a real, né? Os usuários começaram a sair, porque estava saindo texto totalmente desconexo, entendeu? Porque aí, primeiro, AI First tem que ser People First. Não adianta querer automatizar o processo, e a gente não sabe bem o processo, pô. O que eu mais vejo hoje em dia, eu quero aprender sobre Data Literacy, mas eu tenho dificuldade em achar cursos que ensinem isso. Eu só vejo um pessoal empurrando para mim curso de IA, o tempo todo, automação, RPA, IA. Cara, eu quero aprender, o planejamento estratégico. Juliano falou, não foi? Em 2030, Data Literacy vai ser o pacote Office dos anos 2000. Mas a galera não ouve, ninguém escuta. A FGV lançou uma pesquisa, eu até compartilhei, e, 10% dos executivos de alto padrão, né, tinham a capacidade de dizer, cara, eu uso alguma coisa mais avançada do que um Excel. Isso, para mim, é inaceitável, velho. De boa. É por aí. Luiz, sua contribuição sempre é fundamentada aqui. Eu vou fazer um merchan aqui, tá? Até da equipe do Pablo. Estou colocando aqui no chat. A Dell School, tá? É uma das empresas aí que o Pablo também tem bastante conhecimento. Fala-se muito de literacia em dados, tá? Um dos sócios, né? Um dos fundadores aí da IMAPS, Celedo e o Henrique, né? É uma das pessoas que também está à frente desse projeto. E hoje os caras têm tratado esse assunto com muita particularidade, tá? Se a gente pode falar hoje de uma das empresas que tem se falado em literacia em dados hoje no Brasil, eu posso falar para ti que a Dell School é um dos caras que, de fato, tem levado isso aí para a parte governamental, para tu ter ideia, tá? Então, tem um braço, tá? E são pessoas, né, que também disseminam muito esse conhecimento. Eu tenho visto tuas postagens de LinkedIn, estou te devendo, eu estava em aula esse final de semana, estou devendo, não estou, mensagem que eu estou como não lida lá ainda, mas vou te responder sim, tá? E a ideia da gente aqui é exatamente isso, de também poder contribuir e compartilhar conteúdos de certa relevância. Então, depois dá uma olhada direitinho no site aí, vale a pena, tá compartilhado com todo mundo. Massa, meu irmão. Mas obrigado aí pela participação. Ensinas, meu irmão, tá contigo aí, tu levantasse a mão, depois tem o Christian ainda, mas manda lá. Certo. E aí, pessoal, tudo bem? Então, só uma contribuição ali pelo que foi apresentado pelo Pablo. Quem anda vasculhando as outras ferramentas de IA, né, e vê algumas outras coisas, percebe que aquele que está fazendo o mesmo movimento. Então, para eu atender IA, eu tenho que ter um model diferenciado. Eu tenho que desacoplar a ideia do modelo do app. Então, eu tenho que ter um model antes de entrar no app. E esse model vai ser chamado pelo app, que vai carregar os aplicativos que eu consigo fazer tratamento de dados, igual um DBT faz, né? Então, a Click ela está seguindo a tendência de mercado das ferramentas já consolidadas, né? Quando a Click adquiriu ali para fazer o controle de iceberg ali, você percebe que aquilo ali é especificamente para você fazer o time travel, né? Que é o que todo mundo quer no Click. Né? Mas tu só consegue fazer um time travel se tu tem um iceberg, se tu tem um iceberg, tu tem um model, tu tem um pipeline de dados para chegar naquilo ali. Então você percebe que a Click ela
está seguindo o movimento de mercado, né? Está pegando as melhores ideias, digamos assim, das ferramentas já consolidadas e está fazendo dentro do mesmo pipeline ali. Porque, como a gente foi visto, é chato hoje você ter que ter um item mestre no aplicativo e você ter que ir lá no outro aplicativo criar o mesmo item mestre, com o mesmo model, com o mesmo QVD, com o mesmo tudo, só porque é outro aplicativo, né? Então, se você tem um model central, você propaga e está tudo certo, né? Então, pelo que eu tenho pesquisado das outras ferramentas, né, para fazer gerenciamento de IA, ela só vai conseguir fazer se ela adequar os padrões de mercado já existentes, né? Então, eu acredito que esse conhecimento, que quando eles compraram o Opsolver, não é só para gerenciar o iceberg, não, é para pegar a estratégia do iceberg que o pessoal lê do iceberg para fazer IA, né? Digamos assim, como se fosse um Databricks da vida, né? Se você olha o que ela está fazendo agora, você começa a perceber semelhanças muito estruturais com as outras ferramentas de mercado. É meio que uma engenharia reversa aí, né? Tipo, tá entendendo todo esse jogo também para poder jogar para dentro, logicamente, e conseguir fazer essas suas adaptações. É o que eu falei também anteriormente, né? Não é só VIS, não é mais data VIS, é o todo, e os caras estão aí buscando exatamente soluções para poder também fazer parte desse jogo, né? Senão, é como se diz, né? Termina ficando de fora e se tornando apenas mais depois uma ferramenta obsoleta. Mas massa, legal. Christian, Boa noite, pessoal, tudo bom? boa noite, Tudo. meu velho, tudo bom? Eu não sei se vai ativar minha câmera aqui, mas vamos lá. Opa, foi. Gente, eu trabalho hoje num órgão público e a gente tem dificuldade nessa questão de ir para a nuvem. Pelo fato de ser dados sensíveis, coisas assim, governo, né? Então, tem toda a parte de LGPD que impacta. O que que está trazendo novidade para quem é enterprise ainda? A gente hoje tem quase 3 mil usuários, assim, e pelo que eu vejo, a gente está muito para trás para a gente estar no TweetView perante a cloud, assim, que, pô, no lugar de IA não tem nada, e coisa assim, né? E outra coisa também, questão da cloud, a parte de IA, vai vir todos os modelos novos, já tem uma questão de precificação disso, e normalmente aqui cobra bem por essas coisas, né? Então, eu não sei como que vai ser esses modelos novos, ainda integrando com outras tecnologias. Acho que seria mais ou menos essas duas dúvidas que eu tenho, assim. Fábio, Tá. você quer comentar? Entrou Tá. na questão da cloud, de repente, no Brasil também, mas deixa eu te falar. Temos aí, assim, para atender governos e outras empresas que tenham aí necessidade ou tenham restrições aí de disponibilizar dados, né, principalmente pessoal de saúde, finanças, né, que não podem ter dados fora do Brasil, né, por causa das questões aí da LGPD. A Click lançou agora em novembro, Novembro, né? a AWS no Brasil. Então, existe agora, na hora que tu configura um locatário, se escolhe a região, tem lá a região Brasil. Perdão. E então, com isso, né, habilita tanto clientes novos quanto clientes que já têm somente on-premise, né, ou novos clientes estão chegando aí que querem, né, usar a nuvem Brasil, né, já está disponível. No teu caso, como vocês já são clientes e vocês são clientes governo, por ser governo, aí as tratativas são um pouco mais complexas, né, por causa de contrato, né, essas coisas. Então, eu não tenho essa resposta agora, né, de como é que como o governo está migrando para cloud, tá? Então, porque tem coisas de contrato, né, e então a questão do ativo, né, do produto, né, depreciação, envolve várias questões aí que tem que ser tratadas, né, migração de contrato, né, então, aí eu sugiro tu entrar em contato com o teu master, né, que aí ele provavelmente vai ter mais detalhes a respeito disso, tá? E se pode fazer migração, ou se vai contratar nuvem e depois anexa com o que tem, né? Ele tem mais detalhes sobre como vai isso funcionar. E sobre as questões a outra pergunta foi sobre a IA e como isso, sei lá, Valorização, valorização, como isso é. Tá, todos esses recursos de IA, eles estão disponíveis, né, para quem tem
contrato de capacidade. Tá? Quem tem a nuvem baseada em usuário, até pode contratar o Answers, né? Mas é tipo um add-on, né? Tu vai ter que pagar mais X mil reais lá para poder ter... E aí tem, que eles chamam de pacotes de perguntas, né? Para tu poder usar, por exemplo, o Answers, né? Com usuários, com licenciamento para quem tem usuário nomeado. Tá? A mesma coisa para Predict, né? Previsão. Também, quem hoje é usuário nomeado na cloud, né? Que tem ainda vários clientes nesse formato, não migrou para capacidade, também pode contratar Predict, é um add-on, né, de contrato. Quem está na capacidade, dependendo do plano, né, se é Premium ou Enterprise, já vem embutido, né, Standard não vem com nada de Predict, nada de Answers, né, mas quem tem contrato que chamam de Tiers, né, Premium Enterprise, já vem ali com uma cota, né, de consumo para usar o Answers, e também cota para usar o Predict. E aí, claro, o Enterprise é o top, né? Então aí as cotas que já vêm embutidas, né, nesse contrato são maiores, e se eu precisar de mais, aí tem pacotes, né, de adicionais, né, que podem ser comprados. No caso de governo, existe uma lista de preço padrão para governo, tá tudo escrito lá, que é, esqueci o nome agora, o nome é lá do governo federal, se não me engano, tinha uma lista padrão de referência lá, então lá tem todos esses preços aí. Ah, legal. Tá. Ninguém fica fora do jogo. Detalhe é que para a questão do Enterprise, de fato, tu precisa contratar essas, como os add-ons da vida, no modelo de capacidade de hoje, a Click ela já está encapsulando tudo para facilitar também esse tipo de trabalho. Até porque isso é uma tendência, né? Está todo mundo realmente aí fazendo esse movimento para a questão de capacidade mesmo, independente de Click, mas outras ferramentas também de mercado estão fazendo esse mesmo tipo de processo. E só uma outra notícia, assim, quem hoje está somente Enterprise, que eles chamam assim, o on-premise, né, que é o instalado, que eu instalo no meu servidor, Sim, que é a versão, vou chamar assim, local do Click, essas coisas de IA não vai vir, né, isso é só na cloud. Tá? Então, assim, é porque é o movimento da Click, né, de levar o usuário para cloud, né. Então, é isso. Bom, gente, obrigado vocês, na verdade, tá? Vou fazer os encerramentos até pelo nosso tempo, como eu disse, a gente tem 1h30 de conversa, fica até feliz, né? Temos aqui um corte de 20 pessoas ainda às 9 da noite, né? Interessado em conteúdo, mais uma vez, né? Não é todo dia que a gente consegue trazer o Pablo para cá, também para trazer mais novidades de Click. Agradecer de novo a Bruno, né, por ter topado esse convite. Desejar a vocês aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Em 2026 aí a gente vem com mais novidades também, e conto, obviamente, com a presença de cada um para que a gente possa dar andamento aqui a essa comunidade cada vez mais rica. Massa, gente? Tentar fazer um registro aqui ainda, tá? Não sei se o pessoal já foi dormir, já botou pijama, mas tentar fazer aqui pelo menos mais um registrozinho. Deixa eu colocar um negocinho aqui na foto. Você está vendo aqui na minha camiseta tem esse Flamingo verde, né? Não existe, não. Eu sou fã de Lego. Fizeram um Lego do Flamingo aí. Deram pra gente lá, um leguinho. Rapaz, se eu soubesse, eu pedi para você trazer um desse no bolso para mim aí. Eles deram para cada um, não sobrou. Aí tem o login da Click ali. Veio uma caixinha, tinha que montar. Fazer a foto aqui com o bonequinho. Boa. Deixa eu ver se alguém mais vem aqui. Vitor aí, Gabi, Washington. Chegou em casa, Washington? Tá no caminho. Fala, Gabriel, tá por aqui também. Cheguei. Boa. Diley, Cristiano. Olha ele aí, ó. Olá, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, aí um sorrisão. Foi a primeira. Se alguém piscou, vamos para a segunda aqui. Espera aí. Tô sem webcam, beleza. Deixa eu tirar aqui essa mensagenzinha da frente. Lá vai, hein? Bom demais, galera. Tá depois aí compartilhando com vocês nas redes sociais, marcando todos vocês. Mas obrigado mais uma vez pelo tempo e a gente se vê na próxima, hein? Falou, galera. Obrigado aí. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado, Juliano. Valeu, Bruno. Valeu, obrigado. Valeu, Juliano. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, Luiz. Tá.